Vamos falar então aqui no vídeo de hoje sobre o levantamento terra normal e o sumô. Quando usar cada um deles? Já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque o levantamento terra com certeza é um excelente exercício construtor, porque ele ativa vários músculos, talvez o exercício que mais ative vários grupamentos musculares ao mesmo tempo. Eu sempre passo para os meus alunos da consultoria. Logicamente, tem pessoas que não podem fazer porque tem algum problema, está tudo certinho, ou porque são iniciantes. Claro, não são todos 100%, eu quero dizer que majoritariamente está presente nos treinos. Mas quando é que a gente usa um, quando é que a gente usa o outro, ou quando a gente usa os dois, porque nem tudo é preto ou branco, podemos também criar aqui alguns tons de cinza. Então vamos começar pelo estilo do movimento. Se você é uma pessoa mais para iniciante, não iniciante que acabou de entrar na academia, que provavelmente ele não vai fazer levantamento terra, provavelmente, tá? Mas existe casos que sim, por que não? Agora, no geral, se você é mais iniciante, é mais fácil você começar no aprendizado neuromotor no levantamento terra normal. A complexidade do movimento dele em relação ao sumô é mais simples. Lembrando sempre que o levantamento terra é um exercício difícil de executar. E aqui, eu não estou falando só do movimento, mas, por exemplo, no Brasil, é difícil você ver alguém executando levantamento terra sumô. Talvez muitos professores não tenham tanta destreza de ensinar esse tipo de movimento. Então, se você é iniciante, o levantamento terra comum, você vai conseguir achar uma ajuda ali, alguém para te corrigir, alguém para olhar o movimento. O sumô, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, normalmente, o sumô é colocado depois, que a pessoa já é mais avançada. Bom, se você quer desenvolver mais força, porque você pode executar o terra só para ganhar força. De repente você é um lutador ou participa de algum esporte e você quer aumentar sua força como um todo. O levantamento terra normal também é melhor para isso. Você vai manipular cargas mais altas e vai ativar mais musculaturas. Lógico que o levantamento terra sumô é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Porém, para um lutador ou para atividades cotidianas, a força que o levantamento terra traz para o seu corpo é mais completa. Inclusive, se você tiver qualquer dúvida da execução, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, tá? Tem aqui no YouTube. Outro caso que pode acontecer, caso você seja um powerlifter, por exemplo, logicamente você vai dar preferência para o seu treinamento de força no levantamento terra, porque é dessa maneira que é feita na modalidade. Você pode colocar o sumô como um auxiliar, porque de repente você precisa focar um pouco mais de posterior, um pouco mais de glúteo, não sei. Ok, tudo bem, mas majoritariamente o levantamento terra comum. Caramba, então quer dizer que eu sempre vou fazer o levantamento terra? Calma, mas é fato que você aprender ele primeiro é necessário. Que você vai usar mais ele, pode ter certeza. Agora, o sumô, por exemplo, para quem tem braços um pouco mais curtos e pernas mais longas, pode ser muito bem-vindo. As pessoas que têm pernas mais longas, elas precisam mover mais o quadril e o joelho para alcançar a barra com segurança. Se você tem braço mais curto, mesma coisa. Porém, no sumô, como você mantém as pernas mais afastadas, você encurta, esse espaço. Então torna-se mais confortável fazer o movimento. Agora, vamos supor o seguinte. Se você, igual eu, tem uma hérnia de disco na região lombar, provavelmente você vai se dar muito melhor com o levantamento terra sumô, porque o recrutamento da região lombar é muito menor com ele. Então o que a gente pode colocar aqui é que o levantamento terra comum, você vai trabalhar muito mais a sua lombar e menos os seus adutores. No levantamento terra sumô, os seus adutores vão ser mais ativados e a lombar um pouco menos. No sumô, você tende a carregar um pouco menos de peso, tá? Então, por isso que para força máxima, o levantamento terra normal será melhor. Então, no geral, é seguro dizer que você deve provavelmente fazer mais o levantamento terra do que o sumô. Agora, você pode estar se perguntando o seguinte, Leandro, e o stiff com as pernas retas, com o joelho travado retinho ou flexionado? O que é melhor para posterior de coxa, glúteos e região lombar? Então dá uma clicadinha nesse vídeo aqui, porque o stiff também é um ótimo exercício e essa diferença do joelho flexionado ou não pode ser bem importante para você. Clica aqui.